Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Vamos para a nossa aula de geografia da semana. Vamos relembrar um pouquinho o que vimos na aula passada, onde nós começamos a falar sobre cidade, campo e suas conexões. Vimos na capa de abertura duas gravuras, uma representando a cidade, cheias de prédios, edifícios, movimento de carro, de pessoas, ruas asfaltadas, e a outra era o campo, muito verde, muito espaço, produtos agrícolas, estrada de barro. Então são dois espaços bem diferentes. Falamos um pouco sobre as cidades. À medida que a população vai aumentando em uma cidade, ela vai se transformando. Por quê? Porque são construídas novas moradias, comércios, vias de circulação para as pessoas andarem, né, como calçadas, ruas, hospitais, escolas, postos de saúde. Então, à medida que a população vai aumentando, a cidade vai se transformando. Tipos de cidades. Nós vimos que quando o homem descobriu a agricultura, ele começou a morar fixo em um lugar, porque ele sabia que poderia produzir seu próprio alimento, plantar, não é? E colher. Antes disso, ele era nômade, ou seja, ele vivia se mudando. Quando o alimento acabava em um lugar, ele ia procurar em outro. Mas, depois da agricultura, ele começou a se fixar. Então, a partir daí, começou a aparecer um aglomerado de pessoas, foram formando vilas, as vilas foram crescendo, dando origem às cidades, e surgiram as cidades. A cidade pode surgir de duas formas, ou espontânea, quando ela surge naturalmente, não teve nenhum planejamento para poder se criar a cidade, e a maioria das cidades brasileiras surgiu dessa forma, espontaneamente, ou ela pode ser planejada, quando ela é toda estudada antes de ser construída. Estuda-se o solo, estuda o relevo, faz um projeto arquitetônico. Então, geralmente, essas cidades são muito organizadas, porque ela foi toda pensada antes de ser feita. Falamos um pouco sobre patrimônio histórico, que são aqueles espaços na cidade que ajudam a contar a história da cidade. Prédios, monumentos, não é? Que ajudam a contar a história de cada cidade. E hoje, na página 190, vamos falar um pouco sobre os parques municipais. Outros espaços muito comuns na cidade são os parques, conhecidos como parques municipais, pois eles são administrados pela prefeitura, que tem o dever de mantê-los limpos, organizados e seguros para que a população possa visitá-los diariamente. Muitas pessoas vão aos parques para passear, outras para caminhar, correr, andar de bicicleta ou simplesmente para se distrair. Em alguns casos, a criação de parques municipais está relacionada às ações de proteção e preservação ambiental. Alguns espaços da cidade são destinados para a preservação de espécies vegetais, árvores e plantas e também animais. Por isso que esses parques são importantes. Além de oferecer à população oportunidade de lazer, ela também preserva o ambiente. Aquelas plantas não podem ser destruídas, os animais não podem ser mortos, então é uma área que preserva o ambiente. Aqui na foto nós temos o Jardim Botânico, que fica no Rio de Janeiro. É uma área que preserva a Mata Atlântica. Muito bonito. De olho no local. Pesquise imagens dos parques municipais ou do parque municipal que existe na sua cidade e cole em seu caderno. Caso não encontre na sua cidade, pode pesquisar um parque municipal de uma cidade próxima. Mas aqui na cidade nós temos um parque municipal, não é? Na cidade de Mossoró. Inclusive, ele é conhecido como Parque Professor Maurício de Oliveira. Foi dado esse nome em homenagem a esse professor. E você vai tentar encontrar uma foto do parque. Se você conseguir, você cola no seu caderno de geografia, na matéria. A cidade e o campo. A cidade e o campo possuem características próprias que os diferenciam, né? Que os definem. Essas características nos ajudam a identificar se estamos falando do campo ou da cidade. Aqui tem duas gravuras, a vista aérea urbana de São Paulo e outra vista aérea urbana de Bebedouro, também em São Paulo. Mão na massa da página 191. Qual das imagens representa a cidade? Número 1. A da esquerda,
ou a da direita? Você vai marcar com um X. Qual das imagens representa o campo? A da esquerda ou a da direita? Marque com um X. 3. O lugar onde você mora é parecido com qual das imagens? Explique sua resposta. Se você disser com a esquerda, você vai dizer por que se parece. Ou com a direita, por que se parece. Ok? Você observou que no espaço urbano há prédios, casas, ruas asfaltadas e aglomerações de carros? Na cidade há o predomínio de elementos culturais, ou seja, feitos pelos seres humanos. Já na zona rural, não ocorre a intensa circulação de carros e pessoas, se comparando com as cidades. A maioria das ruas não é asfaltada, não há prédios, apenas poucas moradias, as pessoas possuem diferentes tamanhos, as propriedades, os terrenos, e ficam também distantes umas das outras. Há predomínio de elementos naturais. No campo a gente encontra mais elementos naturais do que na cidade, como plantações, criações de animais e etc. Mesmo sendo espaços diferentes, cidade e campo são interdependentes. Isso significa que um precisa do outro. A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. Mas por que isso acontece? Página 192. Como ocorre a dependência entre o campo e a cidade? Alguns serviços oferecidos pela cidade muitas vezes não existem no campo, ou se concentram muito longe das moradias, como bancos, postos de saúde, hospitais ou escolas, fazendo com que a população do campo se desloque para as cidades. Então, no campo não tem esses serviços e eles vão procurar na cidade. Já no campo são cultivados os produtos que são consumidos pela população da cidade. Para cultivar o algodão, por exemplo, o agricultor usa fertilizantes e maquinários, como a colheitadeira, que são produzidos na cidade e o campo compra, onde geralmente estão os grandes centros de pesquisa e tecnologia, além das indústrias. Então, o que não tem no campo, eles vão buscar na cidade. E aqui para nós também, os alimentos, por exemplo, a gente vai buscar no campo. Na foto, nós temos um ônibus escolar levando crianças do campo para a cidade, no município de Dom Eliseu, no Pará. As atividades econômicas desenvolvidas na cidade e no campo são bem diferentes, assim como a forma de viver das pessoas que habitam em cada um desses lugares, mas a cidade e o campo se completam. Muitos alimentos produzidos no campo são consumidos localmente, ou seja, lá mesmo, enquanto que outros são levados para serem consumidos nas cidades, como frutas e verduras. Porém, muitos dos produtos oriundos quer dizer vindos do campo, são destinados diretamente às indústrias que se localizam nas cidades. Aqui na foto nós temos uma indústria que fabrica máquinas agrícolas, instalada na cidade de São Paulo. 193, mão na massa, super fácil. Circule com um lápis vermelho os elementos que predominam na área urbana, ou seja, na cidade. E com um lápis azul, aqueles que predominam no campo. Certo? O que for da cidade, você circula de vermelho. O que for do campo, você circula de azul. Com a lupa na mão. Esse com a lupa na mão vai ser o nosso para casa. Aqui da página 193. Com a lupa na mão. Pesquise duas imagens, uma de uma área rural e outra de uma área urbana. Você vai colar as duas imagens aqui abaixo, nesse quadrado. E no seu caderno você vai escrever um pequeno texto dizendo o que é que tem parecido e o que é que tem diferente nas duas imagens, certo? O que se assemelha e o que se diferencia nas duas. É o para casa. 194. A hierarquia urbana brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele fez um estudo sobre como as cidades se organizam dentro de uma escala que mostra a dependência de umas em relação às outras. Essa escala é conhecida como a rede urbana brasileira, ou seja, a rede de relações econômicas, sociais e culturais que integra as cidades. A classificação das cidades do Brasil se estabeleceu da seguinte maneira. Então, por que chama hierarquia? Porque a gente vai falar das cidades mais desenvolvidas, maiores, até aquelas menos desenvolvidas.
Aquelas que são muito desenvolvidas, no caso aqui do Brasil nós temos uma, é chamada de grande metrópole nacional. Ela é tão desenvolvida, tão bem equipada, que até países vizinhos procuram seus serviços. No Brasil, essa cidade é São Paulo. Ela possui um elevado contingente populacional, ou seja, tem muita gente, e exerce influência sobre áreas que vão até para fora do país. Metrópole nacional. O que é isso? São cidades que exercem influência nas demais apenas dentro dos seus limites territoriais, dentro do país. Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo. Elas também são bem equipadas, desenvolvidas, que até pessoas de todo o país procuram seus serviços. 195. Metrópole. São cidades que exercem influência nas demais na área de abrangência regional, dentro das suas regiões. Por exemplo, Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Elas são metrópoles. Capital regional. Existem aproximadamente 70 centros de grande importância no país. Eles conseguem atrair a população por sua qualidade de serviços e por influenciarem nas diversas cidades em seu entorno. Duas dessas cidades são capitais dos seus estados: Vitória, no Espírito Santo, e João Pessoa, na Paraíba. Elas são capital regional ou capitais regionais. Centro subregional. São classificadas como centros subregionais cerca de 169 cidades, com menores áreas de influência em outras cidades em comparação com as classificações anteriores. São geralmente cidades de porte mediano, mas de grande importância para a região. Essa categoria ainda pode ser dividida em outras duas: centro de zona e centro local. Aqui nós temos na foto Cruz Alta, Rio Grande do Sul. É um exemplo de centro subregional. 196, mão na massa. Você vai marcar V se for verdade e F se for falso. Aqui no mapa nós temos essa hierarquia, não é? Os símbolos que marcam o que é uma metrópole, o que é uma grande metrópole nacional, o que é um centro subregional. Então a gente vai marcar V ou F. Letra A. Manaus, capital do Amazonas, é uma metrópole nacional? Olha o símbolo de metrópole nacional. Vamos ver se Manaus é uma. Não, lá não tem esse símbolo. Qual é o símbolo que tem lá em Manaus? É esse aqui, ó, metrópole. Então, é verdade ou falso? Marque aí. B. São Luís no Maranhão é uma capital regional? Qual é o símbolo para a capital regional? É esse quadrado lilás. Vamos ver se São Luís do Maranhão é? Aqui está. Verdade ou falso? Marque com um X aí no V ou F. Letra C. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais? Olha o símbolo de metrópole nacional. É esse aqui, laranjão. Vamos ver se São Paulo e Rio de Janeiro são? Rio de Janeiro e São Paulo. São? Se for, você marca V, se não for, marca F. São Paulo é a única grande metrópole nacional do Brasil? Tá aqui o símbolo, ó. Você tá vendo outro aí no Brasil? Se não tiver, você vai marcar V, né? Porque só tem ela. Brasília, capital do Brasil, é uma metrópole nacional? Olha aqui o símbolo para metrópole nacional. Vamos ver se Brasília é capital do Brasil. Aqui está Brasília, Distrito Federal. Ela tem esse símbolo de metrópole nacional? Olha aqui. Se for, você marca F, se não for, marca V. Aliás, contrário, né? Se for, você marca V de verdadeiro e se não for, você marca F de falso. Por último, o estado de São Paulo é o que possui o maior número de capitais regionais. Vamos ver aqui quais são as capitais regionais. É essa aqui, ó. São Paulo é o que tem mais. Olha aí o Brasil todo. Será que tem mais aqui em São Paulo? V ou F. Marque aí, depois a gente faz a correção. No livro a gente fica por aqui e vamos à ficha de atividades. Vamos trabalhar as fichas de número 105 e 106.
105. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez um estudo sobre como as cidades se organizam dentro de uma escala que mostra a dependência de umas para com as outras. Essa escala é conhecida como Rede Urbana Brasileira. Descreva com suas palavras algumas dessas categorias. Então, você vai explicar o que é uma grande metrópole nacional, o que é uma metrópole nacional, o que é uma metrópole, o que é uma capital regional e o que é um centro subrregional. Pode voltar lá no livro, se você tiver dificuldade, né? E pode reler novamente. Olha, aqui estão todos os conceitos. Você vai explicar o que é cada uma. Certo? 106. Sabemos que o campo e a cidade dependem um do outro. Observe as imagens e descreva o tipo de dependência demonstrado. Tipo de dependência do campo em relação à cidade. As pessoas do campo aqui estão precisando da cidade por algum motivo. Você vai dizer qual é o motivo aqui. Tipo de dependência da cidade em relação ao campo. As pessoas da cidade estão precisando do campo por esse motivo. Que motivo é esse? Escreva aqui. 3. De onde vêm os alimentos que você consome? Classifique os alimentos que fazem parte de suas refeições diárias. Alimentos que vêm da pecuária. Pecuária são os animais, né? Então, o que você come na sua casa que vem dos animais? Alimentos que vêm da agricultura, aquilo que a gente planta. Então, quais são os alimentos que você consome na sua casa que a gente planta? Por hoje é só. Façam no capricho, qualquer dúvida pode nos procurar. Um abraço a todos, a gente se encontra então na próxima aula. Tchau!